aí a Fê e você podem aproveitar para acompanhar a nossa programação regional, junto com o Falando Nisso, que está ao vivo com você até as 2 horas da tarde. Aproveitando que é sexta-feira, tem bastante gente também acompanhando o Falando Nisso das nossas cidades turísticas. Hoje o assunto aqui vai ser astrologia. Daqui a pouquinho a gente mostra mais sobre isso, mas também temos outras notícias. Bora dar uma olhada. O Falando Nisso está começando. Ser educado com a inteligência artificial faz diferença? Ser educado com as pessoas na vida real costuma trazer melhores resultados, não é? Pois com o computador também. Um estudo de uma universidade americana apontou que usar termos como por favor e obrigado ao usar a inteligência artificial traz respostas de maior qualidade, mais detalhadas e organizadas. Só que isso tem um preço. O criador do ChatGPT falou recentemente que gasta dezenas de milhões de dólares em custos energéticos para processar essas mensagens educadas. E explicou: dinheiro bem gasto, nunca se sabe. No estúdio vamos falar sobre os signos e a maternidade. Tem também os destaques da web e as notícias da nossa região, direto da Bandivale FM. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio. O Falando Nisso começa agora. A gente sempre começa o nosso programa com uma mensagem para você. E a de hoje fala sobre o passado. É assim, olha, ao olhar para o passado, não julgue as suas atitudes. Você não é a mesma pessoa. Então, perdoe quem você era e siga em frente. É a questão também do autoconhecimento, né? E quanto a gente necessita se perdoar para a gente ter uma vida mais próspera em todos os sentidos. Seguinte, agora a gente vai falar sobre os nossos prêmios que a gente comentou aqui durante todo o mês de abril. Hoje é o dia oficial do nosso sorteio. Primeiro, a gente fez o sorteio da Polipet. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda? Quem vai conversar com a gente é a nossa voz oculta do Falando Nisso, Gustavo Bolsolani. Muito boa tarde, Agda Queiroz. Muito boa tarde a todo mundo que acompanha o Falando Nisso. Já apareceu aí pra vocês, ó. Sorteio Polipet, o grande ganhador, Leandro da Silva. E olha, Agda, curiosidade, viu? Ele me disse que o pet dele chama Dudu. Ah, então que é o lindo. Dudu quem vai ganhar o prêmio da Polipet. Uau, o Dudu vai aproveitar, né? Muitas coisas que tem aí da Polipet. Exatamente. Um outro sorteio que a gente vai fazer, qual vai ser? É da Ortovip. A grande ganhadora foi a Luciana Machado. Lembrando que tem que retirar lá na clínica da Ortovip. Ganhou essa super escova do Oraljet para ela cuidar da saúde bucal. Isso mesmo. Olha, será que ela também vai ter aquela assessoria? Com certeza vai, para poder utilizar da melhor maneira possível essa escova que é completa, né? Agora a gente mostra para você o seguinte, que você pode e deve participar do Falando Nisso ao vivo. Sempre está aqui, olha, o nosso WhatsApp 99716-7989 é o nosso canal de comunicação com você. E aí você pode participar de diversas maneiras. Uma delas é da nossa enquete que vai abrir o nosso bate-papo aqui no estúdio hoje, né, Gustavo? Exatamente, Agda. Você pode responder essa perguntinha aí de casa, ó. Sua mãe tem as características do signo dela? Responda com hashtag sim ou hashtag não pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que é o 12 99716 7989. Isso mesmo. E aí, durante o programa, a gente vai compartilhando com você que está assistindo o resultado parcial da nossa enquete, tá bom? Tá aqui o WhatsApp para você participar. Bom, e aí a gente aproveita, né, para abrir esse mês, que é um mês especial, porque tem o Dia das Mães, falando então sobre astrologia, mas hoje o foco são elas. Como são as mães de cada signo, né? Quais são as virtudes e também o que é necessário ter atenção de acordo com a astrologia. Então, a nossa convidada de hoje é uma querida que a gente adora recebê-la aqui, Jéssica Orbolato, astróloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Agda. Eu tava com saudade aqui de vocês. Nós também de você, viu? E das dicas que a Jéssica vai dando de acordo com cada signo. Antes da gente entrar no primeiro signo do zodíaco, que é Áries, eu fiquei pensando na seguinte pergunta, Jéssica. Você
é mãe, né, lida sim. com a astrologia. E eu queria saber, por exemplo, você acredita que a maternidade, para as mães que também estão assistindo a gente, pode influenciar o comportamento das mulheres, pensando em cada signo? Sim, com certeza, porque a depender do signo de cada uma dessas mulheres, a maternidade pode ser mais ou menos desafiante. Porque, por exemplo, nas mulheres que elas têm uma autonomia um pouco maior, como as mães arianas, sagitarianas, leoninas, elas vão abrir mão de si mesmas, né? Porque a maternidade nada mais é do que a gente esmagar o nosso egoísmo, né? Uma doação muito grande para uma outra pessoa que nos primeiros anos de vida depende da gente para tudo. Então, para algumas mulheres, essa doação pode ser um pouco mais intensa e para outras um pouco mais leve, que já faz parte da própria natureza delas, como as mães cancerianas. Olha, vamos então começar aqui a falar signo por signo, tá? Neste bloco, vamos falar sobre os 3 primeiros signos do zodíaco, começando pelo meu signo. As mães 15 de arianas. abril, gente, sou muito ariana. Acho que eu tenho características intensas de Desse Áries. signo, é. Mas e aí, como são as mães de Áries? As mães de Áries são, em primeiro lugar, assim, é interessante a gente pensar que o que gera orgulho nessas mães quando elas veem os filhos é quando eles têm autonomia, sabe? Então, o que mais engrandece vocês é ver que os filhos estão crescendo, tendo independência. Porque vocês costumam ser mães muito independentes, que prezam a própria independência, apesar da maternidade. Então, costumam sempre empreender. É muito comum lá em consultório, as mães passarem a empreender quando elas são arianas, depois que o filho chega, porque elas assumem essa energia ariana de eu sou corajosa, eu sou pioneira e eu vou assumir essas virtudes ainda mais por causa da chegada dos meus filhos. E também é uma mãe que está sempre aí fazendo esporte, se exercitando, estimulando essa parte de qualidade de vida para os filhos. O ponto que a mãe de Áries precisa ficar atenta é que ela costuma ser a mãe que menos tem paciência, sabe? O pavio mais curto e criança demanda, né? Muita paciência. Então, o ponto de atenção delas é principalmente o pavio curto, assim, e querer que as coisas sejam muito feitas na hora delas. E como cada filho tem a sua própria personalidade, às vezes o filho não quer fazer na nossa hora. Isso não é uma afronta, é também o próprio desenvolvimento que eles estão dentro da sua personalidade. Então, ter esse autoconhecimento do signo do filho também é muito legal para que a gente possa unir, né, essas características e cada um viver elas sem precisar reprimi-las. Legal. Olha, gente, se você quiser participar junto com a gente desse bate-papo falando sobre astrologia e as mamães, pode mandar a sua pergunta, o seu depoimento para Jéssica Urbulato, tá bom? Tá aqui o nosso WhatsApp para você participar. 99716-7989 e a gente sempre faz um sorteio, que é um agrado para você que participa junto com a gente. Então, junto com a pergunta, você pode colocar hashtag falando nisso. Tem par de convites que a gente sorteia hoje no fim do programa, tá? Um par de convites, então você pode assistir um cineminha nesse final de semana, aproveitar esse feriadão prolongado que tá lindo mesmo. Próximo signo agora, Jéssica, que é touro. Isso, vamos lá. É o signo da minha mãe, e minha mãe é muito uma mãe taurina mesmo. Olha. O signo de touro, ele é um signo do elemento terra, então essas mães costumam ser mães que gostam de demonstrar o amor, demonstrar o afeto, servindo os filhos. Então é aquela mãe que gosta de fazer uma comida, que gosta de cuidar da casa. Muitas vezes não é a mãe assim do abraço, sabe? Porque touro é muito prático. Então é aquela mãe que tá sempre resolvendo as coisas, assumindo um monte de responsabilidades, mas a casa tá sempre cheirosa, sempre confortável para esse filho. Pode sim ser uma mãe mais apegada, costuma ser uma das mães mais apegadas do zodíaco. E o que gera muito orgulho nela é ver o filho crescendo, expressando os dons, expressando os talentos, sendo bem pago por aquilo que faz. Isso gera um orgulho danado nessas mães quando elas veem que todo esse cuidado floresceu realmente na vida desses filhos. Que lindo! Quero e tô muito assim curiosa para a gente ir para o próximo signo, que é o signo de Gêmeos, porque há uma certa polêmica falando sobre Gêmeos. Sim. Geralmente falam sobre, sabe, aquela dúbia personalidade? Isso. Como será a mãe de Gêmeos? A mãe de Gêmeos é a mãe mais bipolar do mesmo? zodíaco. Não Oh, tem meu como, Deus do né? céu. Gêmeos é um signo dual. Então, ele, ao mesmo tempo
ele pensa muitas coisas, então é uma mãe que costuma falar muito na cabeça dos filhos, deixa até meio perdido de tanto que fala, mas costuma ser uma mãe muito jovial também, aquela mãe que gosta de ser parceira, que gosta de ser amiga dos filhos. A mãe do signo de Gêmeos, ela também vai ser aquela mãe que está buscando sempre estar antenada para orientar os filhos. A atenção vai ficar por conta desse excesso de falar e ao invés de estar dando um foco para a vida do filho, tá confundindo. A atenção também fica por conta a ponte principal que ela tem com o filho é a comunicação. Então, ela fica muito atenta quando ela está ouvindo, porque a gente pensa que comunicação é só falar, né? E a comunicação é também sobre ouvir. Então, o quanto ela está ouvindo o filho e o quanto esse filho está ouvindo o que ela fala. Por isso que ela precisa ter foco no que ela está falando, porque senão vai ser tanta coisa na cabeça que o filho não vai querer nem dar muita atenção. Muito bom. Gente, no próximo bloco a gente continua falando sobre os signos. A gente vai para Câncer, Leão e Virgem, tá bom? Ó, você viu que eu decorei? Mentira, tem uma colinha aqui, viu, gente? Que é muita coisa. E aí, olha, pode participar com a gente, mandar sua pergunta, o seu depoimento sobre a sua mamãe e se realmente ela tem as características do signo, né, que ela carrega. Pode mandar uma foto também com a sua mãe, em forma de homenagem, tá bom? Que a gente mostra aqui no programa ao vivo no próximo bloco, com a hashtag Falando Nisso, e aí você concorre a um par de convites para o Cinemark, em São José dos Campos. Agora a gente vai falar sobre algo super atual. Por exemplo, você fala, por favor, obrigado ou obrigada, né, para as mulheres, numa conversa com um amigo ou um colega de trabalho? E com a inteligência artificial? Olha que interessante, um estudo mostra que ser educado com o computador pode trazer respostas melhores às perguntas feitas a ele. Você costuma falar oi, por favor, obrigado, ou esse tipo de coisa pro ChatGPT? Não. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo uma pergunta no Google. Então eu não falo oi, por favor, eu sou mais direta. Chega a pedir por favor, obrigado, como é que é isso? Sim, chego. Se eu tô de manhã, eu faço bom dia, poderia me ajudar com um negócio. Eu sempre pergunto com educação, que eu já perdi a linha que já GPT não deu certo. Não tem mistério. As inteligências artificiais, por enquanto, não são conscientes. Elas são máquinas treinadas, com milhões e milhões de textos escritos por seres humanos e programadas para responder com base neles. Aí elas só devolvem o que você dá para elas. Ela não está se sentindo ofendida porque ela não pensa nada, ela não tem nenhum sentimento. O que acontece é que, assim como pessoas muitas vezes não respondem bem quando alguém trata elas de maneira agressiva, mal educada, essa inteligência artificial vai reproduzir o mesmo comportamento na hora de responder. Ser educado com as pessoas na vida real costuma trazer melhores resultados, não é? Pois com o computador também. Um estudo de uma universidade americana apontou que usar termos como por favor e obrigado ao usar a inteligência artificial traz respostas de maior qualidade, mais detalhadas e organizadas. Só que isso tem um preço. O criador do ChatGPT falou recentemente que gasta dezenas de milhões de dólares em custos energéticos para processar essas mensagens educadas. E explicou, dinheiro bem gasto, nunca se sabe. O tom bem-humorado é uma referência à brincadeira de que um dia as máquinas vão dominar o mundo. E aí vão lembrar de quem as tratou bem ou mal quando as inteligências artificiais começaram a aparecer. E você, vai arriscar? Tá vendo? Então, trate bem a inteligência artificial, que ela pode te ajudar bastante, com certeza. Agora a gente volta aqui para o estúdio. Olha, tem uma novidade no jornalismo chegando. Na segunda-feira é o Bora Vale, apresentado pelo meu colega, que eu admiro muito, Luiz Eugênio Silva, que já chegou aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Eugênio. Muito obrigado, Agda. É um prazer estar com você aqui. Geralmente eu estou do outro lado da câmera, né? Trazendo informações nas ruas. Isso não vai parar, viu, Agda? Eu vou continuar lá fora, trazendo informações, mas estarei aqui a partir das 8h15 na segunda-feira, com essa novidade no jornalismo aqui da nossa região, que é o Bora Vale. Lá você vai ter as informações, tudo o que acontece ao longo do dia, mesmo depois do Bora. Você vai ficar sabendo como vai ser o seu dia, quais estradas você vai preferir para poder trabalhar
buscar as crianças na escola depois, enfim, quais os seus caminhos ao longo do seu dia, vai saber se leva o guarda-chuva ou não. Isso é ótimo. Previsão do tempo para você saber como você se prepara ao longo do seu dia inteiro e muita informação, viu, Águida? A gente vai trazer tudo o que aconteceu durante a madrugada, todos os detalhes, até mesmo ações policiais que acontecem aqui na nossa região, mas tudo de um jeito bem mais tranquilo, bem para começar o dia mesmo. E sabe que era uma coisa que o nosso jornalismo regional precisava, né? As atualizações regionais com a Band Vale e agora o Bora, né? Que é o Bora Regional. Me fala uma coisa, como que vai ser, o que o público pode esperar? Porque a gente tem no Falando Nisso a participação das pessoas ao vivo. No Bora Vale, como que vai ser isso? A gente vai ter isso também, a gente vai dividir os dias em quadros. Vou explicar para o pessoal de casa, Águida. Por exemplo, na segunda-feira, nós vamos ter o Bora Se Cuidar. Oh, que legal. Bora Se Cuidar é focado na saúde, a gente vai trazer especialistas que vão falar sobre alimentação, vão falar sobre exercícios físicos, como você ficar bem e cumprir aquelas promessas de começo de ano que a gente nunca cumpre, principalmente para cuidar da saúde. Na terça-feira a gente tem um Bora para Sustentabilidade, porque a gente tem aqui na nossa região um dos maiores biomas, biodiversidades de todo o estado de São Paulo. A gente tem a Serra da Mantiqueira, a gente tem o litoral norte com florestas, áreas de preservação ambiental, Serra do Mar e a gente tem, claro, o Vale do Paraíba, o rio que dá nome à nossa região. A gente vai falar bastante a respeito disso, das belezas da nossa região e como cuidar dessas belezas, né? E na quarta-feira a gente vai ajudar o pessoal a cuidar do dinheiro, vai ter o Bora para os Números, que a gente vai avisar, vai trazer especialistas aqui, né? Vai avisar o pessoal de casa quanto a golpes que pode tomar, como cuidar do dinheiro, onde investir, onde não investir e como ficar sempre no azul. E é bom lembrar que a gente sempre vai trazer um especialista. Não é igual no YouTube. Muitas vezes o pessoal confia naquele coach, digamos assim, né? Aquela pessoa que traz as informações, às vezes a pessoa não tem aquele currículo para isso. Aqui não. A gente vai trazer especialista tarimbado, com currículo para isso, para o pessoal confiar na nossa informação, porque essa é uma marca da gente, né? A credibilidade aqui do nosso jornalismo, da TV Band Vale e de todo o grupo também das rádios e tal. Na quinta-feira a gente já prepara para o fim de semana. Na quinta-feira tem um Bora pro Rango. Vamos trazer dicas de gastronomia para o pessoal de casa, onde comer, o que comer, dias especiais, que bares procurar, restaurantes procurar e onde comer bem aqui na nossa região. E na sexta-feira é o Bora Se Divertir, que a gente traz as bandas que vão, por exemplo, no fim de semana vai ter um evento especial, a banda vai estar aqui no Bora, vai tocar um pouquinho, vai dar uma palhinha para você saber agendar o seu fim de semana para curtir bastante. Fim de semana agora, por exemplo, tem festa das nossas rádios. Olha que legal. E já vai ter? Já vai ter. A gente vai ter o Auto Rockers aqui já na sexta-feira no programa para mostrar o fim de semana como vai ser, Águida. Então, é muita coisa, informação, mas sempre com esse toque também de parceria com o pessoal de casa. Falando em parceria, tem a participação do pessoal de casa também. Ótimo. Olha, eu já aproveito então para te desejar uma excelente temporada. É uma virada de página, né? Sem Eugênio dúvida. Agora comandando esse jornal que eu também vou assistir. Boa sorte, meu amigo. Eu fico Você muito feliz, Águida. viu? É um detalhe que é importante dizer, para mim é importante dizer. Eu comecei minha carreira de apresentador no Falando Nisso. Olha, que legal, Foi o primeiro gente. programa que eu tive o prazer de apresentar e agora eu estou de volta aqui no Falando Nisso para falar dessa novidade. Então, 8h15 da manhã na segunda-feira, Bora Vale. Bora? Muito obrigada, Eugênio. Olha, a gente vai para o intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos a falar sobre os signos, tem fofoca e muito mais. Até já já. Será que é possível a convivência entre cães e gatos de forma harmoniosa? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Maquininha de cartões Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Dia das Mães Açaí, exagere no amor, economize nos preços. Bora começar o seu dia bem informado? O Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band, quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band.
Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Nossa, vizinho, uma Toro igual a minha. É, compramos o Vale Cap, ganhamos a Toro. Teve mais 150 mil que pagamos a casa. Ai, tá todo mundo ganhando? Eu vou comprar também. Nesse domingo tem uma Toro mais 150 mil reais. Sua hora é agora, só depende de você. Compre já o seu. Só no quarto sorteio tem uma Toro mais 150 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Meu amigo bicho, oferecimento Polipet, o melhor amigo dos seus melhores amigos. Estamos ao vivo mostrando a cidade de Ilhabela. Olha que dia lindo, gente. Neste momento, 24 graus é a máxima hoje para quem está no litoral norte, quem está em Ilhabela, né? Sem probabilidade de chuva, um dia muito gostoso e ensolarado para curtir realmente esse fim de semana, né? Essa sexta-feira que está incrível. Um beijo para todo mundo do litoral que está ligado, curtindo, falando nisso. Pode participar, viu, gente? A gente está falando sobre signos, os signos e as mamães e as personalidades. Pode participar com a gente, 99716-7989. É o nosso WhatsApp para você mandar foto, mandar depoimento da sua mãe, tá bom? Deixando pergunta. Antes da gente voltar para esse assunto aqui no Falando Nisso, vamos falar sobre os nossos pets? A gente sempre ouviu falar sobre cachorros e gatos que parecem que não se dão bem, né? Será que é isso mesmo? Hoje o Dr. Marcos Massal traz uma série de dicas para a convivência desses pets. Vamos dar uma olhada. Normalmente, o gato e o cão, se eles entram em contato quando filhotes, eles acabam crescendo juntos, aí não tem tanto problema. O problema maior é quando cães e os gatos são adultos, e principalmente se o gato ele tem medo, né? Muitas vezes ele foge, aí o cão, por instinto, ele vai atrás e acabam tendo conflitos, né? Então é mais difícil a introdução desses adultos de uma forma tranquila, né? Mas é possível sim. Normalmente a gente precisa fazer esse contato de uma forma bem gradativa, né, bem tranquila, para evitar esses conflitos, né? Colocar o gato em contato com o cachorro um pouco distante, né? Depois de uma forma separada, por um tempo bem curto, né? E vai aumentando esse tempo, né? Sempre lembrando que o gato e o cachorro, ele tem hábitos diferentes, né? O gato, ele precisa daquele cantinho dele, né? Um lugar mais tranquilo, que ele não seja perturbado. Muitas vezes um lugar onde ele possa até se esconder, né? Como aquelas casinhas, caminhas, né? Que ele consegue se esconder ali e fica longe, né? Das pessoas e dos animais, dos outros animais, como os cães, né? Então ele precisa desse cantinho. E o cachorro também ele precisa respeitar isso daí, né? A gente precisa muitas vezes isolar esses ambientes para que eles tenham convivência assim, nesses momentos de paz do gato, de uma forma isolada, né? E o gato ele tendo esse período de tranquilidade, porque ele dorme bastante, né? O gato muitas vezes ele dorme 14 horas por dia, então é preciso respeitar isso daí. E o cão muitas vezes ele quer interagir e acaba atrapalhando esse período do gato, né? Então a gente precisa respeitar tanto o comportamento do cão quanto do gato principalmente, né? Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Próxima sexta, Dr. Marcos Massal volta com mais dicas, tá bom? Agora sim, a gente volta a falar sobre astrologia. Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp, né, Gustavo? Exatamente, Águida. O pessoal de casa pode participar dessa seguinte perguntinha, ó. Sua mãe tem as características do signo dela? Responda com hashtag sim ou hashtag não. Até então, 88,9% dizem que sim, hein, Águida? Bastante gente. E aí você pode aproveitar, você que disse sim, que disse não,
do nosso bate-papo aqui, tá bom? Mandando sua participação, a foto da sua mamãe. A gente está hoje com a astróloga Jéssica Orbolato, então ela pode responder suas dúvidas de repente. Agora a gente aproveita esse bate-papo, a gente conversou com o pessoal lá no Açaí Colinas. Vamos dar uma olhada, vamos sim. Jéssica, eu tô aqui com a Irla, nossa Açaí Colinas, e ela comentou comigo que como uma boa capricorniana, ela não é muito chegada num signo, porque ela é mais cética, né? Pois é, no passado, como eu estava te contando, eu já acreditei, porque parece que muitas coisas do que eu vejo no Capricórnio, eu me identifico, né? Falo, não, faz sentido. Mas e aí, em algum momento ali, eu falei, gente, mas não tá batendo muito, porque meu pai e minha mãe também são. Agora, para a maternidade, uma mãe, para ela se conhecer, até com as suas carências, vontades em relação aos filhos, você acha que seria interessante buscar entender o próprio signo? Eu sei que muita gente faz essa busca, né? E se baseia muito por isso. No passado, talvez eu também fizesse. Como eu demorei algum tempo, alguns anos para ser mãe, e quando isso aconteceu, eu já tinha meio que descartado essas questões dos signos, justamente por ser mãe, pai e filha diferentes entre si. Eu acho que hoje eu abri mão e hoje eu busco outros caminhos. É bem Capricórnio, não é, Jéssica? Porque é muito Capricórnio mesmo. O Lucas é um pisciano que adora astrologia mesmo. Entendi. Mas eu super concordo com ela, porque eu até amei, porque era uma das coisas que eu queria muito falar. Nós temos o nosso mapa astral. Então, quando a gente fala, sou capricorniano, igual ela falou, eu sou capricorniana, minha mãe é capricorniana, meu pai é capricorniano, e nós não somos iguais. Por quê? A gente não tem só o nosso signo solar, que é Capricórnio, nós temos a nossa lua, que fala como nós lidamos com os sentimentos, nós temos a Vênus, que fala sobre a nossa autoestima, sobre a nossa libido, temos Marte, que fala sobre como a gente inicia as coisas. Então, quando a gente olha só para um ponto do mapa, que é muito, inclusive, do que a gente está trazendo aqui hoje, é como se fosse uma parcela de tudo aquilo que representa tanto a nós quanto as pessoas à nossa volta. Então, por isso que é bacana a gente investir no nosso mapa astral para que a gente possa aprofundar em tudo aquilo que a astrologia permite de autoconhecimento da nossa vida. Muito legal. Olha, vamos continuar falando mais sobre os signos? Nesse segundo bloco, então, agora é a vez de Câncer. Câncer é, assim, como se fosse a mãe Margarida, é de todas a que mais entra nos arquétipos de ser uma mãe que gosta de nutrir, que gosta de dar colo. Olha. Costuma também ser aquela mãe que gosta das tradições, que cobra que os filhos sigam as tradições familiares. Costuma também ser a mãe mais apegada. E o ponto de atenção fica por conta da codependência. Costuma ser aquela mãe que cuida bastante, mas que vai prendendo o filho, sabe? E aí ainda fala, nossa, mas eu tô cuidando de você. E aí o filho sente uma culpa muito grande por cortar esse cordão umbilical. Então esse é o maior ponto de atenção, mas costuma ser uma mãezona mesmo, que gosta de ter os filhos, os netos e crescer muito voltada dentro desse universo maternal. Vamos ao próximo signo, rapidamente? A gente vai para Leão. Ah, o meu signo. Eu vou falar super bem dessas mães e não vamos ter quase nenhuma sombra, mentira. Só coisas boas, né, pessoal? Não, brincadeiras à parte, as mães leoninas, assim como as mães arianas, costumam ser as mães que mais têm energia, que mais têm vitalidade. Eu até brinco, parece que os filhos sabem, que cobram muito isso, né? Demandam muito isso de nós. São as mães que gostam de viver os hobbies com os filhos, que gostam de ver os filhos felizes. O ponto de atenção das mães leoninas, que elas são aquelas mães leoas, né, que protegem, que defendem muito os filhos, só que às vezes elas podem não dar espaço para o filho expressar a própria essência, sabe? Então ela vai se tornando uma mãe muito dominadora, né? Leão, imagina que Leão é como um rei, né, uma rainha, então quer dominar muito o filho. Então esse é o ponto de atenção, dar espaço ali para o filho crescer, sendo quem ele é, diferente das expectativas que muitas vezes a gente vai alimentando. Legal. Olha, no próximo bloco, a Jéssica continua falando sobre os signos. Daqui a pouquinho a gente mostra as características da mãe que tem o signo de Virgem, tá bom? Dá um tempinho agora, vamos dar um tempo, porque tá chegando a previsão do tempo para a gente saber como fica o fim de semana. A gente já viu como tá no litoral norte, mas na região toda com a X-Weather Meteorologia. Esse primeiro fim de semana de maio será com um tempo firme.
Dias bem típicos dessa estação de outono, tardes ensolaradas. Inclusive, nesta sexta-feira, teremos essas condições. A previsão é que não ocorram chuvas expressivas em nenhuma das nossas cidades. Teremos sim um pouco de nebulosidade, mas ainda assim o sol vai predominar durante todo o dia. As temperaturas vão permanecer baixas ou amenas na tarde de hoje. Teremos apenas 26 graus em Tremembé, 21 em Natividade da Serra e em Ilhabela e 21 graus também em São José do Barreiro. Vamos ter uma tarde com predomínio de sol na nossa região, 19 graus em Campos do Jordão, 25 em Roseira, um pouco de nebulosidade em Santa Branca, mas os termômetros não passam de 24 graus. No litoral norte, não só nessa sexta-feira, como em todo o fim de semana, o mar vai ficar um pouco mais agitado, com ondas podendo variar entre 1,5 m até 2 metros de altura e rajadas de vento que não passam de 25 km por hora. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. E aqui a gente vai falar agora sobre o que está rolando de fofoca na internet com a Lê Garcia, nessa sexta-feira que tá linda, assim como você, minha amiga. Como nós, né? Boa tarde, você tá bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia também, Tudo boa certo. tarde pra você aí de casa. E a gente começa trazendo aqui notícias sobre um casal polêmico, né? Bruna e Neymar. Opa! Ela foi para os Estados Unidos para comprar um enxoval da filhinha que tá vindo por aí, Olha, né? Nossa, que chique. Pois é, vai Nos fazer Estados Unidos? Tem que fazer enxoval, vou fazer nos Estados Unidos. Meu Deus, mas ela não vai aproveitar as roupinhas da primeira neném dela? Acho que não, viu? Acho que Bruna Biancardi vai literalmente refazer todo o novo enxoval. E ela foi pra Disney, né? Curtir aí um pouco e também aproveitar para fazer esse enxoval. Mas o que está em questão é que ela rebateu um comentário, na verdade uma publicação no portal Léo Dias, que trazia que ela foi fazer essa viagem em meio a uma crise com o jogador Neymar. E ela rebateu falando que, olha, você continua dando notícias com mais credibilidade, você continua fazendo fofoca do jeito errado, enfim, ficou um climão, porque ela disse que o relacionamento dela e do Neymar está ok, que eles não passam por nenhum momento de dificuldade. No portal lá do Léo Dias, ele traz esse balanço aí de que eles estão num momento ali de desconforto, de crise, por conta da Páscoa, do evento da Páscoa, que eles disseram que o Neymar, depois de ter sofrido a lesão, ficou isolado no quarto durante o evento de Páscoa, porque ficou chateado porque a Bruna fez o evento mesmo ele com a lesão. Mas ela desmente tudo isso, diz que eles estão bem, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ela está bem fazendo o enxoval da filhinha que vem por aí. Nos Estados Unidos, levou a pequenininha, né, a Mavi. Ele estava, né? Deu para ver ali nas fotos. Pois é, junto. Tava. E aí ela fala que não tem crise nenhuma, diz que não existe crise nesse relacionamento, que eles estão bem, estão rebatendo aí os pronunciamentos. Não adianta, né? Eles sempre vão ser o foco, né? Sempre estão em evidência. Então vão falar bem, vão falar mal. Vamos e falar sempre deles. vai ser assim, independente da atitude, Exatamente. né, que eles vão ter, sempre vão vir com comentários. Exatamente. Aí é saber digerir, né? E tentar Achar um não equilíbrio, ligar, né? tentar achar um equilíbrio. É difícil, com certeza. Né? Ainda mais quando falam, não tá bem, não tá nada bem, coisas negativas. Sim, né? e a internet tá aí pra isso, né? Infelizmente, né, Águida? Pra bombardear. Inclusive, outra que foi bombardeada foi a Camila Queiroz, que ela, num podcast, falou muito da relação dela com a mãe, porque a mãe dela é manicure. E a mãe dela não deixou de atuar. Que legal! Não é muito legal? Nossa. Eu achei sensacional também. E também, com certeza, né, a clientela aumentou demais. Para justamente querer saber um pouco da Camila, né? Não tem jeito, uma coisa acaba andando ali em parceria. Mas ela falou que belezinha, né? Camila, que grande destaque aí como apresentadora de reality shows e também com muito destaque na novela Beleza Fatal. Linda demais. Ela vem falando dessa questão da mãe, né? Ela fala que tem muito orgulho, não é herdeira, vem de uma infância onde não teve muitos recursos, mas que a mãe sempre é batalhadora e continua batalhando aí. Claro que hoje a mãe trabalha em uma escala muito menor, né? Não precisa trabalhar com muita intensidade, mas a mãe faz questão de seguir na profissão dela de manicure, né? Nossa, que lindo, que exemplo bonito, né? Muito legal. E não negando, né, as raízes, enfim, a essência dela. Exatamente. Que bacana. Uma coisa que eu percebi, a mãe dela é mais velha. Não é? Não parece ser mais velha? Sim. Gente, eu sempre reparo nisso porque eu sou mãe. E eu sou uma mãe
que optou pela maternidade um pouco mais tardia. Sim. Então eu fico imaginando eu e Ayla. Lá na você frente, entendeu? né? Por isso que eu observo isso verdade. também. Lê, eu quero agradecer demais, não só a sua participação hoje, mas durante todos esses dias em que você esteve aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Foi uma honra, de verdade. Obrigada para você aí de casa também. Eu assumo um novo projeto agora aqui no Grupo Band Vale. Você vai me ver todos os dias, 8h15 da manhã, junto com o Luiz Eugênio, que esteve aqui agora há pouco. Estaremos no Bora Vale. Então, não consigo fazer as duas coisas, também vou estar nas rádios, mas agradeço, foi um privilégio. E segunda-feira tem novidade aqui, né? Novidade. E agora você também junto no Bora Vale vai fazer um trabalho incrível, assim como fez aqui com a gente. O importante é estar na casa. Com certeza. Obrigada, Obrigada. Seguimos juntas. Com certeza. Vamos pro próximo bloco, gente. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre signos, tá? Beijo! Ser mãe é se despedir um pouco a cada fase. É amar em silêncio, mesmo quando o coração aperta. É deixar voar, mesmo querendo proteger. Mas é também reencontrar, quando o amor chama de volta. Dia das Mães Center Vale Shopping. Com R$600 em compras, ganhe um prato de cerâmica personalizado e mais um número da sorte para concorrer a uma viagem para Portugal. Baixe o app e participe. Dia das Mães Center Vale Shopping. Um encontro com a felicidade. Bora começar o seu dia bem informado? O Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você. Prescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Prescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Empreender é a chave para o crescimento pessoal e da sociedade. Invista no futuro do seu filho agora, com a MBA Kids e Teens, a primeira escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para crianças e adolescentes do Brasil. Aqui no Açaí tem um dia que não dá para economizar em tudo. Não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor, economize nos preços. Olá, minha gente. Eu sou o Dr. Israel. Me acompanhe aqui na tela da Band, todo sábado às 9 horas e todo domingo às 7 horas, para a gente ganhar representatividade e falar do nosso Vale do Paraíba, no Vale em Pauta. Te vejo lá. 1h38, mostrando a Ponte Estaiada em São José dos Campos. Dia ensolarado, muito bonito. Neste momento, 25 graus de temperatura. Bem ao ladinho ali, do nosso lado direito, dá para ver o Açaí Colinas. É de lá que Lucas Sanseverino conversou com a gente. Lucas, cadê você, amigo? Pois é, Dia das Mães está chegando e a gente precisa exagerar no amor, mas também economizar nos preços. E você faz isso aonde? No Açaí. Essas ofertas que eu vou mostrar para você agora são para o Açaí Colinas, tá bom? Então você pode aproveitar lá. Dia das Mães Açaí, exagerar no amor, economizar no preço. Até domingo, vai fazer churrascão para a mamãe? Já quer deixar tudo separado? Vou destacar aqui a fralda bovina resfriada Friboi. Olha só, pelo aplicativo Meu Açaí, o quilo está saindo R$ 35,90. Olha o preço do arroz branco tipo 1 saboroso. R$ 19,49 para você, comerciante, aproveitar, porque se você leva 6 unidades, cada um sai por esse valor. Uma unidade, R$ 20,49. Vai fazer um macarrão gostoso? Já tem aqui a dobradinha aqui. Olha só, o pacote do macarrão com ovos, Renata, meio quilo. Aí seja o que você for, tá bom? Que você gosta mais. R$ 2,89, levando 3 unidades. Ah, já quero aproveitar e levar o molho? Já pega esse daqui, ó. Molho de tomate tradicional Fugini. 300 gramas cada saquinho, tá bom? R$ 1,49, levando 3 unidades, cada sai nesse valor. Vai fazer uma sobremesa gostosa, vai usar um creme de leite Jussara. Olha só, levando 3 unidades, cada um sai por R$ 2,69. Refrigerante, todos os sabores que você imagina, deliciosos também. Por exemplo, óleo Guaraná, 2 litros, com ou sem açúcar, tá bom?
7,89 cada, levando 6 unidades, 7,69. E também a Pepsi para você, sem açúcar, Pepsi Black, 4,49, levando 6 unidades, preços excelentes. Até domingo, então, para você aproveitar, porque a mãe a gente ama demais. Então, a gente vai exagerar no amor, mas também vai economizar nos preços. Essas ofertas para Açaí Colinas até domingo, hein? Isso mesmo, aproveite aí. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre os signos e as mamães. Vamos dar uma olhadinha no resultado da enquete. Gustavo, cadê você? Exatamente, Águida. Vamos ver o que o pessoal acha de casa. Sua mãe tem as características do signo dela? Hashtag sim ou hashtag não? 93% dizem que sim. Aumentou, hein, Águida? Aumentou e a gente continua incentivando que você participe junto com a gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar os depoimentos. Estamos entrevistando hoje a astróloga Jéssica Orbolato. Tem mais uma perguntinha que a gente gravou. Vamos dar uma olhada. Conversando aqui no Açaí Colinas com a Márcia, que tem signo, é escorpião seu signo, escorpião, né? Escorpião, isso. E a Márcia, apesar de não parecer, já tem até netos, gente. Tenho 2 netos. 2 netos. Você tem, por curiosidade, assim, a vontade de olhar sobre o signo deles? Como lidar com o signo deles? Eu olho diariamente, passei só por curiosidade, passei a olhar agora e acho interessante. Te ajuda a lidar no dia a dia? Você acha que acaba ajudando você para entender um pouco da personalidade de cada um? Porque são diferentes, né? Mas assim, curiosamente, quando eu começo a ler, eu começo a identificar. Eu identifico, assim, itens da personalidade, sabe? Eu acho muito interessante, é por isso que eu leio. É interessante, Jéssica, a vovó ou uma mamãe procurar saber mais dos filhos pelo signo? Com certeza, é muito interessante, porque os signos, eles vão trazer essas características que vai ajudar a gente a entender se eles são mais parecidos conosco, se são mais diferentes e, consequentemente, respeitar essa natureza de cada um, extraindo o melhor, mas também compreendendo, porque principalmente quando é diferente, quando é mais parecido é até mais fácil. Por exemplo, eu e minha filha, nós temos um mapa astral completamente diferente. Então, nós temos uma natureza oposta. Então, se eu não soubesse disso, e talvez quisesse moldá-la ao que eu acredito, ela não ia conseguir se expressar conforme a natureza dela. Então, o autoconhecimento é libertador por causa disso. Olha, que bacana, Sim. gente. Vamos então aos próximos signos. Agora a gente fala um pouquinho sobre Virgem. Sim, a mãe mais metódica, né, É do mesmo? zodíaco. Olha lá. A mãe que se preocupa super com a alimentação, com a rotina. O ponto de atenção da mãe virginiana, Águida, vai ser sempre a crítica, porque como ela é muito exigente com ela mesma, ela pode acabar exigindo uma certa perfeição dos filhos, e eles crescem sentindo que nada do que eles fazem é certo, porque podia sempre ser melhor do que aquilo que está entregando. Então esse é o ponto de atenção dessa mãe. Ótimo. Vamos então ao próximo signo e as características dessa mamãe que é de Libra. A mamãe libriana, ela costuma, assim como a mãe geminiana, ser as mais parceiras assim dos filhos. Gosta de ter amizade, gosta de trazer os filhos dos amigos para dentro da casa, sabe? Mamãe sociável. Exatamente, demais. Também costuma ser uma mãe muito justa, que gosta de ensinar pro filho, né, sobre ele ser ético, e isso orgulha muito ela quando acaba se tornando um filho, uma filha que aonde passa, encanta, onde o filho passa, ele é um filho que torna aquele lugar mais bonito, ela fica muito orgulhosa disso. Agora tem uma outra mamãe, será um tanto misteriosa? Ah, como a vovó que acabou de aparecer ali, Nossa. super, né, na característica Total. misteriosa. A mãe escorpiana, ela é a mais intensa, ela se doa bastante, ela costuma, né, nas altas vibrações, se doar muito aos filhos. É uma mãe que a maternidade provavelmente traz um processo de renascimento para ela, naturalmente atrás para todas nós, né? Mas para a mãe escorpiana é muito mais. Pode sim ser uma mãe um pouquinho mais possessiva, mais controladora ali com os filhos, mas ela ensina esse filho a lidar muito com as adversidades da vida, e é isso a que torna uma mãe muito orgulhosa quando vê que esse filho cria resiliência para as experiências. Antes de começar a mostrar os depoimentos que já estão chegando, tem bastante coisa. Obrigada, viu? Vamos falar sobre Sagitário, gente? Vamos. As mães de Sagitário. As mães de Sagitário, elas são
as mais divertidas, elas são as mais festivas, que gostam de viajar com os filhos, de botar todo mundo dentro do avião, todo mundo dentro do carro, pra ir pra praia, pra ir pra montanha. Costuma ser uma mãe que tem muita sabedoria na tratativa, né, da criação desses filhos. E a atenção é que ela pode ser uma mãe muito exagerada, né? Lida com as questões, às vezes, de um jeito too much, assim, sabe? E esse é o ponto de atenção. Também, às vezes, pode ser uma mãe um pouquinho mais autoritária, que quer impor as coisas que ela acredita para os filhos. Também poderia ser uma distorção aí. Bacana. Daqui a pouco a Jéssica, então, vai falar mais sobre os outros signos, tá? No último bloco do nosso programa, junto com os depoimentos e fotos que já estão chegando. Agora a gente aproveita para chamar a Carol Serra, direto da Band Vale FM, para conversar com a gente. Opa, desculpa, hoje não é a Carol, hoje é a Duda Vasconcelos, porque a gente está diferente, com o feriado chegando. Carol está descansando, Duda está a postos. Bem-vinda, querida. É isso, Águida. Boa tarde a você, a Jéssica, a Carol, curtindo o merecido descanso neste feriado. E por falar em feriado, quem foi rumo ao litoral norte nesse feriado precisa de atenção. A CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, divulgou ontem um balanço com as praias consideradas impróprias aqui na região. E olha só, tem praia imprópria nas 4 cidades do litoral norte: São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e também Ilhabela. Segundo a CETESB, essas praias têm níveis elevados de bactérias fecais, o que representa um risco à saúde para quem entra em contato com essa água do mar contaminada. Além das bactérias, outros fatores podem tornar uma praia imprópria, como a maré vermelha, floração de algas tóxicas, derramamento de petróleo e surtos de doenças transmitidas pela água. Por isso, a recomendação é muito clara: evitar nadar ou ter contato com a água quando você estiver ali na praia e ver na faixa de areia enfincada aquela bandeirinha vermelha, sabe? E as praias impróprias dessa semana, desse feriadão e final de semana, são em São Sebastião, a Prainha, a Praia São Francisco, a Praia do Arrastão, a Praia Deserta, o Pontal da Cruz e Porto Grande. Em Ubatuba, são a Praia do Félix, o Rio Itamambuca, a Praia do Cruzeiro, 2 pontos da Praia de Itaguá, que tem uma grande extensão quilométrica, a Praia das Toninhas, a Enseada e o Perequemirim também. Então é isso, pessoal, evitar entrar na água nessas bandeirinhas vermelhas. Eu volto com vocês duas ao estúdio, meninas. Muito obrigada. Duda Vasconcelos hoje com a gente, direto da Band Vale FM. Obrigada, viu, querida? Bom fim de semana para você. E a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos voltar com mais depoimentos e sobre signos também. Até já já. Oi, Mari! Eu tô pensando dessa semana chamada-se assim, ó. Interrompemos nossa programação para um aviso importante. Nesse sábado, o programa Manhã na Band será às 8h30 da manhã. E logo em seguida, a exibição da Fórmula E. O programa será ao vivo com os apresentadores Lucas Sanseverino e Mariana Felício. Sábado, dia 3 de maio, Manhã na Band ao vivo, às 8h30 da manhã, na tela da TV Band Vale. Você acha que vai ficar muito pesado assim? Não, tá maravilhoso, tá ótimo. Você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, dá NIP aí. Sua vida com NIP é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, dá NIP aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. O Vale Sul Shopping traz o brilho que sua mãe merece. Junte R$600 em compras, troque por um colar com cristal Swarovski e concorra a um Honda ZR-V. Até 11 de maio, no Vale Sul Shopping. Vem aí! Vem aí!
Amnésia a Festa. Show com X-Rock e Auto Rockers. DJ Tavinho com Videomix. Mixando os melhores clipes dos anos 80. E ainda, Duty Sax Live. Os melhores remixes com sax ao vivo. Amnésia a Festa. 9 de maio, na Pink Elephant Aquarius Hall. Ao lado do Boi Galê, em São José dos Campos. Ingressos promocionais à venda no site facilitaingressos.com.br. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Patrocínio, Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para o seu churrasco. E a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941, Bosque dos Eucaliptos. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro. Último bloco, mostrando essa lindeza, gente, que é São Sebastião. Olha que imagem gostosa. Turistas na praia nesse momento. Agora faz 25 graus na cidade. É a máxima hoje para a cidade aí de São Sebastião. Para amanhã e o fim de semana, as temperaturas vão ficar assim, o dia vai ficar assim. Pelo menos segundo a previsão de tempo, né? Tudo muito gostoso para quem desceu para o litoral norte. Agora a gente volta a falar sobre os signos com a Jéssica Orpolato, que é astróloga. Para a gente encerrar então esse bloco, vamos falar sobre mais um signo das mamães, que é o signo de Capricórnio. Sim, as mamães mais workaholics do zodíaco, elas costumam dedicar muito tempo delas para o trabalho, mas, em contrapartida, são mães que buscam essa dedicação do trabalho justamente para poder trazer mais estabilidade, para trazer uma melhor qualidade de vida ali para os seus filhos. Costumam ser mães que elas acabam sendo um pouquinho mais exigentes, tá? Das mães de Capricórnio. Porque, mais uma vez, assim como elas são exigentes com elas se cobram muito, ser madura, ser responsável, elas acabam passando esses valores também para os filhos. Elas prezam muito por dar uma boa estrutura de vida para eles. A sombra da mãe de Capricórnio é a rigidez, né? Ela ficar atenta de esquecer de dar, sabe, o colo, o afeto e com isso, às vezes, deixar essa falta, né, de prezar pelo material, prezar pela estrutura e não vir para aquele colinho de mãe, que às vezes é importante também. Necessário. Próximo signo que a gente vai falar, Aquário. Aquário. Outra mãe que, assim como a geminiana e a libriana, é aquela mãe que é meio mãe, meio amiga, assim, sabe? Até é muito importante, quando tem essa característica, a gente ficar atenta, porque a mãe sempre pode ser amiga do filho, mas o filho, ele não... ele precisa ficar atento com respeitar essa hierarquia, sabe? A mãe aquariana, ela é uma mãe bem à frente do tempo, ela gosta de viver a liberdade dela e levar esse filho para conhecer o mundo, para experimentar o mundo junto dela. A sombra da mãe de Aquário é muitas vezes ela querer impor os ideais que ela tem para os filhos, né? Então ela pegar toda essa liberdade que ela acredita, passar para os filhos como responsabilidade para que eles escolham isso na vida deles também. Necessário. E agora a gente fecha então os nossos signos, né, falando sobre peixes. A mãe pisciana é a mãe mais estabanada, que tá sempre com algum roxo que se bate nos lugares. É uma mãe muito sonhadora, muito inspirada, que costuma se dedicar muito também aos filhos. A mãe pisciana, ela incentiva esse filho a sonhar, né? Ela incentiva esse filho a criar um mundo, né, com mais compaixão, com mais empatia. A sombra da mãe pisciana é esse lado mais avoada, que às vezes deixa algumas coisas importantes passar. E também, no fundo, a sombra de peixes é o perfeccionismo. Então, pode ser que ela acabe projetando alguma questão no filho, cobrando um pouquinho mais dele, às vezes sim. Legal. Agora, vamos mostrar as participações que estão chegando. Já adorei o depoimento de um telespectador, que é o Renato, de Taubaté. Na tela, amei. Por favor, vamos mostrar a foto também que ele mandou, inclusive da mãe, né? Sim. Falando sobre... A minha mãe é do signo de Sagitário, teve 5 filhos, signos diferentes, e soube lidar com personalidades de cada um. Isso tem a ver com o signo? Ou é coisa de mãe? Olha, é um pouquinho coisa de mãe, mas tem muito a ver com o signo dela, sim. Porque Sagitário é um signo de sabedoria. Então, quando quem é sagitariano está conectado com as altas vibrações do seu signo, eles tendem a ser muito sábios. Então, ela teve essa virtude para compreender cada uma das personalidades desses filhos.
Vou chamar a voz da vez aqui, a nossa voz oculta. Cadê você, Gustavo? Me ajude na próxima participação, por favor. Bora ler as participações do pessoal de casa. O Ricardo mandou a fotinho, eu com minha mãe, a Silvia do signo Áries, uma mulher incrível e batalhadora, nunca desiste dos seus sonhos. Eu te amo muito, mãe, ele deixa o recado. Lindo. Vamos lá, mais participações. Da Helena, sou a Helena, essa é minha mãe, Rosiane. Ela é do signo de Virgem. Super parecidas, né, gente? Vamos lá. A Rafaela, hashtag sim, hashtag falando nisso. Minha mãe é escorpiana, uma mulher incrível e forte. Minha melhor amiga, meu maior presente. Que lindas. A Dani de Taubaté, minha rainha, signo dela é de leão, uma mulher guerreira e protetora. Ela é um espelho pra mim, eu amo essa mulher com a minha alma. Feliz Dia das Mães pra todas as guerreiras. Que bonitas as homenagens. Obrigada, Dani, pela participação. O Rafael de Caçapava manda fotinho com a mãe dele, que é do signo de Virgem. Lindos. Ana Cláudia, hashtag sim, minha mãe é uma canceriana muito brava. E manda um abraço pra gente. Uma brincadeirinha, né, Ana Cláudia? O Pablo, meu nome é Pablo, minha mãe é Amanda e ela é aquariana. E sim, tem tudo a ver com ela. E deixa um recadinho ali, mãe, te amo. Te amo, mãe, que lindo. Vamos a mais. A Fabiana Santos, de São José. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou mãe do signo de Peixes. Dizem que é um signo muito sonhador e carinhoso. Sou muito carinhosa, principalmente com os meus filhos. Falando sobre a questão de ser estabanado, e realmente eles são carinhosos. São muitos, porque é elemento água, né? Então tem essa coisa do toque, do afeto, é muito importante para o signo de Peixes. Ótimo. Temos mais participações? Ainda dá tempo de algumas? Vamos lá, então. Pode passar, por favor, agora sim. Solange, olá, boa tarde, me chamo Solange, sou mãe. Sou de 17 de novembro de 67, do signo de Escorpião. O que isso diz sobre mim? Que é uma mãe muito resiliente, que precisou muitas vezes renascer várias vezes na vida para poder exercer a maternidade e, na verdade, toda a vida, né? Porque ser escorpiana, olha, é um signo que demanda muita resistência. Vamos a mais participações? Ainda dá tempo, produção? Dá tempo ainda da última participação, da Carla Torres. Minha mãe é de Touro, de 9 de maio de 41, fará 84 anos agora. Ela é exatamente assim, super preocupada com todas, ativa e sempre preocupada em fazer tudo para os 5 filhos, netos, bisnetos e genros. Que lindo! Obrigada, viu? Você que participou com a gente, que esteve ao vivo aqui e para você também que colocou hashtag falando nisso. Agora a gente faz nosso sorteio ao vivo para concorrer a um par de convites para o Cinemark. Na tela, então, quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Irani! Irani, a gente vai conversar com você daqui a pouquinho, tá? Depois que o Falando Nisso sair do ar. A gente manda um zap. Jéssica Orbolato, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, viu? Foi uma delícia, espero que o pessoal tenha gostado e compreendido um pouquinho mais sobre as mães. Legal. Seguinte, o Falando Nisso volta na segunda-feira, 1h da tarde, com um novo assunto. Agradeço demais a sua audiência e participação, tá bom? A gente se vê então ao vivo na segunda. Beijo carinhoso pra você, bom fim de semana.